Amanhã inicia-se segunda-feira. Boa segunda-feira. Mas já está vindo outros feriados, fim do ano, podemos descansar, não é verdade? Então pegue a palavra do Senhor, abre em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Mateus capítulo 7, versículo 1. Quero fazer um convite para nós lermos o capítulo inteiro. Quem topa? Quem topa? Tem alguém aí? Mateus 7, versículo 1. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. E foi grande a sua queda, e ela caiu,
e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, nós só podemos sempre te agradecer pela rica oportunidade que temos de estar em sua casa e receber a tua palavra dentro do nosso coração, que sempre é a lâmpada para o nosso caminho, Senhor, que sempre nos fortalece e nos edifica. Que nessa noite, mais uma vez, o seu Espírito Santo venha ministrar em nosso coração e que nós venhamos estar com os nossos ouvidos atentos para receber de Ti o que o Senhor deseja para nós. Que o Senhor nos abençoe cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. É construção. Construção. Houve um período de grande bonança na minha vida. Um período da minha conversão, aonde eu não sabia o que era dificuldade. Momentos de paz interior, daquilo que a Bíblia chama de vida em abundância. Eu olhava para mim e reconhecia uma vida abundante. Falava, nossa, como a paz do Senhor invadiu o meu coração. Onde perdurava um entusiasmo cristão em todos os passos que eu iria percorrer. Seja em qual direção fosse, havia um entusiasmo cristão dentro de mim. Eu vou em nome de Jesus, eu quero conquistar isso para a glória do Senhor. E um questionamento que eu tinha era o de não compreender o porquê que as pessoas que aderiam à fé cristã, em dado momento de sua vida, abandonavam essa fé. Desistia da caminhada, desistia dos caminhos, e isso eu não conseguia entender. Por que elas abandonavam essa crença? Em um momento estavam totalmente radiantes, felizes, dando glória a Deus dentro da igreja, conversando conosco, abraçando. De repente essa pessoa não estava mais entre nós, essa pessoa não vinha mais à igreja, e quando você encontrava, ela dizia que estava desanimada, que tinha decidido parar. E através de um período em que passei uma crise muito forte cristã, que eu não sentia mais desejo de caminhar com Jesus, que eu não sentia mais vontade de ir à igreja, eu consegui entender e compreender o porquê que pessoas desistem de continuar nesse caminho que para mim era tão lindo. No momento daquela crise que sofri, aonde eu não sentia mais desejo de caminhar com o Senhor, de não vir mais à igreja, eu pude compreender. Porque até então eu não concebia, não conseguia imaginar. Por que as pessoas deixam o caminho se é tão bom, se a coisa é tão melhor do que lá fora e as pessoas estão deixando? A partir do momento que eu me deparei com uma crise, aí sim eu pude compreender. Como também pude compreender o porquê que eu devo permanecer e não me deixar ser vencido pelas dificuldades. Se eu aprendi com a crise o porquê as pessoas deixam, também nela eu aprendi o porquê não deixar. O porquê continuar, o porquê vale a pena continuar. E no versículo 13 disse assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O caminho que leva à vida, a essa vida cristã, a essa vida com Deus. A estatística bíblica em relação a essa vida é assustadora. Quando a gente olha para as estatísticas, para os textos, e principalmente nesse caso agora, a gente fica assustado. Porque a Bíblia está dizendo que é tão apertado esse caminho que leva à vida, que são poucos os que entram por ele, os que seguem. E é tão extenso, tão largo, mas tão atraente o caminho que leva à perdição, que a maioria vai por esse caminho. É assustador você olhar para um texto como esse. E Jesus veio apresentar então um difícil caminho, um caminho duro, um caminho estreito. Uma questão importante para quem não quer se perder na trajetória dessa vida é encará-la não somente como um tempo presente a ser usufruído. Simplesmente o agora. Eu quero simplesmente glorificar a Deus agora, adorar agora, eu quero servir agora. Simplesmente pensar no agora
não resolve. Porque nós temos que ter uma preparação, uma construção para um futuro. A caminhada cristã não é simplesmente olhando para cá, mas é olhando para frente. Eu quero construir um futuro. Eu quero construir, eu quero edificar. E a nossa vida consiste em lembranças de um passado, no presente que estamos agora e nesse futuro que nós ainda estamos construindo através dos nossos sonhos. E é dessa construção que eu quero falar, que no versículo 24 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí no versículo 26 diz assim: mas quem ouve as minhas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado, seu amigo, sua namorada, sua esposa. Olhe com bastante carinho e diga assim: você está construindo. Avisa aí. Você está construindo. Jesus, as palavras de Jesus, o nosso Deus. Isso aí, avisa ele que ele está construindo. Jesus é o engenheiro. Jesus é o arquiteto. Jesus, e as palavras dele são os projetistas. Jesus é o mestre da obra, traçando como deve ser realizado. Porém, somos nós que colocamos a mão na massa. Somos nós que alinhamos os tijolos. Somos nós que carregamos a areia, a pedra e assim por diante. É você que vai assentar o piso lá no teu quarto. Não é isso, Lê? É você que vai assentar. Jesus, ele projeta, mas quem constrói somos nós. Analisando dessa maneira, alguns de nós podemos estar trabalhando intensamente nessa construção e outros com uma obra interditada ou parada, mas de qualquer forma construindo, de qualquer forma como uma obra. Você pode estar com a obra parada, mas a sua vida é uma construção. Ela pode estar interditada, mas ela está em construção. Ou você pode estar intensivo nessa construção. Para aqueles que estão com a obra parada, precisam voltar à ativa. Precisam voltar a construir, através de Cristo, através de sua palavra, a sua vida. Os que estão intensos nessa construção precisam se atentar simplesmente a uma questão, porque Jesus deu uma orientação muito significativa: analisarmos o terreno onde estamos edificando a base da nossa vida, a base da nossa casa. O terreno tem que ser bom, tem que ser firme, tem que ser essa rocha que Jesus está apresentando. Veja o grau do perigo. Pode-se até mesmo trabalhar muito, intensivamente, e estar construindo em vão. Pode estar se empenhando tanto em algo na vida e ser em vão. O homem prudente, ele edifica sobre a rocha. O insensato sobre a areia. O prudente está lá na rocha. O insensato está construindo na areia. Mas os dois estão construindo. Os dois estão trabalhando. Os dois se esforçaram. Mas um é prudente e o outro insensato. Então nós devemos construir a nossa história através das palavras e exemplos de Jesus. Essa é a melhor base para se construir algo. As palavras de Jesus são o alicerce dessa construção. Eu sei que temos inúmeros exemplos na sociedade, na vida, de boas construções de vida. Temos exemplos aqui fantásticos dentro dessa igreja. Eu vou citar um que está bem próximo de mim, ou o mais próximo, que é a minha esposa. Para mim é um exemplo de construção, desde sempre. Acorda sempre muito cedo para trabalhar, dormindo muito tarde. Tem essa questão. Acorda muito cedo, mas dorme muito tarde. Mas sempre está dedicada para edificar a nossa casa. Sempre isso foi evidente para mim. Cuida do nosso filho, cuida de mim, cuida da casa, cuida dela. Coisa que um homem
A maioria de nós não consegue fazer. Mas jamais se esqueceu da igreja. Nunca. Vem praticamente toda quarta-feira. Mesmo saindo cedo de casa. Mesmo enfrentando uma condução dura, cheia, demorada, chegando em cima da hora, ela vem. Quando chega sexta-feira, a cada 15 dias, ela vem limpar a igreja com o Tiago. Já vem direto da empresa, passa em casa rápido e já vem para cá. Sai daqui 9 e pouco da noite. Quando é sábado, dorme um pouquinho até mais tarde. Quando daqui a pouco já está vindo com ensaio. De repente já é hora do culto. Quando sai daqui é 10 horas da noite, 9 horas da noite. No outro dia, faz as coisas dela durante o dia. Quando vem à tarde de novo para a igreja participar do culto. E assim por diante. Quando a reunião acaba, todo mundo conversa, todo mundo vai embora, ela está arrumando a igreja. Tem dia da até raiva. Vou embora, ela está lá arrumando um banco, arrumando. Mas isso foi desde sempre, não é que aqui está na geração, isso é desde sempre. Desde a época que a gente nem namorava, eu via ela lá na igreja, e sempre foi dessa forma. Então ela vem construindo uma vida ministerial, uma vida dentro da igreja, como uma vida fora também. É uma construção. Não é um acaso. Não é só um momento, só um dia que fez. Mas é uma constância. Sem falar em uma vida cristã quase que irrepreensível. Eu não posso dizer irrepreensível porque eu não estou com ela o dia inteiro. Não sei o que ela faz por aí. Mas pelo menos para mim é irrepreensível. Está olhando bravo agora. Mas sem falar na vida cristã, social, que também é uma excelente construção. Enquanto muitos de nós deixamos sempre de lado a vida cristã e suas obrigações. Sempre. Muitos de nós deixamos de lado. Quando chega a quarta-feira, um exemplo que dei, para a igreja. Não, estou cansado. Ajudar com a limpeza? Jamais. Não dá tempo. Olha a minha casa. Como está a minha casa? Eu não consigo. Ir para a igreja domingo, eu já vim sábado. E sábado? Não, vou domingo. Então, essa jogada que fazemos é contra nós mesmos. A gente não está em uma igreja, um exemplo, que diz que você tem que estar enfiado na igreja sempre. Jamais. Não. Todo mundo aqui tem a liberdade de passear, de se divertir. Todos nós, de ponta a ponta. Não é essa a questão. A questão é o seguinte, que se a vida são construções em cima das palavras de Jesus, e nós temos a oportunidade de receber essas palavras, e depois não praticamos porque não ouvimos. Uma vez um rapaz me disse que queria ouvir as minhas ministrações iguais às do começo. Falei, eu queria ouvir tuas pregações iguais eram aquelas do começo. Sabe, lembra daquele começo que você teve? Eu quero ouvir aquelas coisas de você. A pergunta foi simples. Das últimas 10, quantas minhas você ouviu? Eu sei quantas. Uma. E assim por diante. Se ouviu uma minha, ouviu uma da Adriana, do meu pai, uma outra. A vida é construção. A vida é construção. A vida cristã também é. Se nós queremos construir coisas boas, nós temos que receber coisas boas. Materiais bons para construir. Lá na Carminho, no Tufão, você não recebe material bom. Você recebe? Não recebe material bom. Se a Carminha aprontou a novela inteira, agora ela está sofrendo, que sofra mesmo. Que ela padeça, que ela morra. Não é bom. Isso não é bom, não é parecido com Jesus. Nós não recebemos os valores bons no Jornal Nacional. Não estou dizendo para não assistir. Eu estou falando que nós temos os olhos de Jesus, nós olhamos para o Jornal Nacional diferente. Nós olhamos para as notícias diferente. Mas agora o que faz? É o inverso. As pessoas vêm de lá para cá e começam a comparar o daqui. Falar, perdoar não é bom.
o que tem que fazer é castigar. É justiça com as próprias mãos, porque é isso que eu vi lá. E confronto de cá. Não olha a vida cristã para mudar o mundo, mas sim mudar a vida cristã. Então, se nós queremos construir uma vida, nós temos que escolher as coisas boas dessa vida. Estar do lado de Jesus, como Maria fez. Marta está lá na correria dela. Maria encontra um tempinho e se joga aos pés de Jesus para ouvir. Não perca esses momentos, que eles são preciosos. Porque veja, o versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aquela pessoa que ouviu essas palavras e praticou, vieram tudo isso, todas essas dificuldades. Aquela ideia de que entrou na igreja, os problemas não acontecerão, é conversa, não é verdade. A diferença é onde você está firmado. Veja, no versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. A chuva, o vento, a tempestade, tudo veio contra aqueles que edificaram a sua vida na rocha ou na areia, tanto faz. Se todos estão construindo na vida, as dificuldades da vida também vêm sobre todos. A questão é, você está edificando sobre o lugar certo? Eu estou edificando sempre sobre o lugar certo? Então a chuva cai sobre todos. Por ser uma questão natural da vida inevitável, o importante é a construção ser feita corretamente. Então a pergunta é: somos hoje capazes de dizer, mediante essas dificuldades, se a nossa casa ou vida ficará de pé ou virá ao chão no momento dessas dificuldades? Hoje, você diz: a minha casa, a minha vida ficará de pé ou não? Quando acontecer que eu vou saber? Se jogar sua vida assim, não é bom. O legal é você falar: não, eu estou edificando minha casa, ela está na rocha. Eu estou dentro dela e haja o que houver lá fora, de pé eu estou. Firme estou. Isso que nós temos que fazer. É essa construção que o Senhor nos propõe. Alex, eu não estou preparado para isso. Prepare-se, porque virá. O que eu devia acontecer, vai acontecer. A vida é assim. As dificuldades vêm. Prepare sua vida. Faça essa construção nos momentos de dificuldade, você permanecer de pé. Há um tempo atrás, uma senhora, mãe de um pastor, que a gente conhece só pela internet, ou por CD e DVD, ela adoeceu e ficou com câncer. Até o Adriano gostou dessa frase, o Anderson. Ela disse assim: com câncer ou sem câncer, eu vou para Jesus, e sou de Jesus. Essa moça, essa senhora, ela faleceu com aquele câncer. Mas ela estava preparada na rocha. Independente do que acontecer, eu sou de Jesus. Se vou morrer ou se vou viver, eu já não sei. De uma coisa eu sei, que se partir, eu vou para os braços de Jesus. Veja o preparo dessa mulher para a dificuldade da vida. Não foi de uma hora para outra. Se fosse em outro momento de sua vida, talvez ela não responderia dessa forma. Talvez ela se desesperaria. Meus filhos, minha casa, meus negócios, isso e aquilo, eu não posso partir, eu não devo, eu tenho que ficar. Mas ela tinha maturidade para olhar para a vida e dizer: haja o que houver, de Cristo eu sou. Ela estava edificada na rocha. Então veja, o quanto importante é você estar firmado em Jesus. E o resultado será fruto das nossas opções. Você já está preparado para o mau tempo? Se não, para você se preparar ou não, vai ser o fruto das opções. Se a resposta é não, então está traçado aí os próximos passos que você tem que dar, que eu tenho que dar. Buscar essa preparação. Busque essa preparação. Essa preparação ela é possível, ela é palpável, a gente pode conquistar.
podemos vencer as dificuldades edificadas em Cristo. Assim somos mais do que vencedores. Nós devemos edificar nossa vida nos valores de Cristo. O que são valores? O que são valores? São crenças duradouras que estão enraizadas no ser humano. Duradouras. Isso são valores. Dentro, enraizado, fundo, profundo. Aonde vem essas tempestades, essas dificuldades, os valores não mudam. Poxa, mas o mundo caiu sobre você, mas o meu vivedor, ele vive da mesma forma. As coisas estão caminhando bem, mas está enraizado em mim os valores. Por que enraizado? Por ser firme e profundo, que não desaparece por qualquer coisa. Terceiro ponto é a prática, resistência e confiança. Prática. Praticamos uma recomendação cristã. Imagine isso comigo. E vemos o resultado. Praticamos. Vemos o resultado disso. Em outro momento, agimos da mesma forma. E sentimos também o resultado igual ao anterior. Isso vai evidenciar que a vida no padrão de Cristo vale a pena e que é a melhor escolha. Para você conseguir optar nessa opção, você escolher o lado cristão, você tem que tentar a primeira vez. Tenta. Vai ter o resultado. Depois você tenta de novo. Vai ter o resultado. E assim, consecutivamente. Através desses resultados, eu tenho a certeza disso, que nós vamos perceber que o valor cristão é melhor, que as atitudes cristãs são melhores, as consequências geradas dentro de nós, dentro do nosso coração é melhor. A resistência também. O que no início é de pouca tolerância, com o passar do tempo se torna mais fácil. No começo você não consegue resistir tanto, você fica lutando. Ai, como eu queria fazer aquilo, mas eu vou me segurar. Resistindo às tentações, a Bíblia diz, elas fugirão de nós. Essas dificuldades que a gente enfrenta e que a gente quer tomar as atitudes conforme a gente, se a gente resiste, com o tempo essa resistência vai aumentando. Fazendo o certo hoje, novamente amanhã, o certo vai nos dominar. Fazendo o errado hoje, o errado amanhã, o errado vai nos dominar. Não, eu sei o que é certo, mas eu vou fazer o errado. Você vai ser dominado por isso. E também nós vamos adquirir confiança. Com os resultados alcançados, nós nos fortalecemos. A partir de tudo isso, você resiste, você pratica, você adquire confiança. A partir do momento que você adquiriu confiança, você pode ir para a vida de peito aberto. Você está pronto. Porque você sabe dos resultados, você está fortalecido, você está resistente. Você já não olha mais para você como um derrotado. Poxa, eu fui derrotado naquela situação, eu devia ter sido assim, não fui. Você já olha para você como um vencedor de verdade. Fala, não, eu vou para a vida. Nem que eu morra lá, mas morrendo lá, eu vou para Jesus. Olhando para a vida com alegria e com esperança. Aquela pessoa que ingressa no caminho de Cristo e ela não consegue vencer os passos, ela se entristece, ela fica cabisbaixa, ela fica desapontada consigo, com Deus, com a igreja, troca-se de igreja, troca-se de amigos e troca e ela não consegue vencer, ela está derrotada. Mas aquele que vence, ele olha para a vida com alegria. Então faça da sua vida uma linda construção que glorifique a Deus. Faça da sua vida esse bom perfume que exalta e glorifica o nome do Senhor. Faça da sua vida um canal de bênção para outras pessoas, para a sua família, para os seus amigos, para a sua igreja. Essa construção que nós estamos realizando, que Deus nos convocou, que nos chamou, que nos escolheu, ela é magnífica, ela é linda, ela é exemplo para toda a humanidade, onde quer que esteja. Então, se você não está conseguindo vencer agora, não se desespere. Simplesmente veja de novo, reveja os seus passos, reveja a sua construção, reveja a base dessa construção. Veja se está sobre Cristo, se está sobre os valores dele. Porque se estiver, com certeza no final você vai vencer. Com certeza você receberá de Deus
está aprovado, está ok. É isso que eu esperava de você. E com certeza também, o seu coração, ele se alegrará. O meu coração se alegrará. Deitará em sua cama, colocará sua cabeça no travesseiro e dormirá tranquilo, em paz. E quando acordar da mesma forma, pode estar com sono, querendo dormir mais, mas de cabeça erguida, porque você realmente tem feito da sua vida um canal de bênção e um instrumento de Deus. Amém? Amém. Vamos orar nessa noite? Glória a Deus. Você vai pegar na mão do seu irmão, da sua irmã, com bastante carinho.